Ok, então a gente vai começar agora. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Bem-vindos a essa live com Politecnique Montreal. Meu nome é Ana Paula, sou parte da equipe do The Students World. E muito obrigada, em primeiro lugar, por vocês estarem aqui hoje, dedicarem aí uma hora do dia de vocês para saberem mais sobre as oportunidades de estudo e de pesquisa no Canadá. É, Ao longo da apresentação, ao longo dessa conversa, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar na aba perguntas, tá? Então, todas as perguntas que vocês enviarem lá, a gente vai estar dando uma olhada. No final, nós vamos ter uma sessão de Q&A para responder as perguntas mais importantes, as perguntas que mais se repetirem por ali. Na aba chat, vocês podem interagir com a gente, podem interagir uns com os outros, mas sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, mandem ali na aba perguntas, tá? Que é nessa aba que a gente vai manter o controle de todas as dúvidas. Muito obrigada mais uma vez, Renato, Cristina, Marina, bem-vindos. Agora passo a palavra para vocês. Obrigado, Ana Paula. Boa noite, gente. Meu nome é Renato, eu trabalho aqui na Politecnique Montreal faz 5 anos e meio já. Hoje à noite eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque a gente vai explicar um pouco da nossa universidade, os programas, os cursos que a gente oferece aqui. E eu estou ainda mais feliz porque eu tenho comigo duas estudantes que têm um caminho muito legal aí universitário. Marina, boa noite, Marina, Boa noite, que pessoal. faz um doutorado em engenharia elétrica. E a Cristina, boa noite, Cristina, Boa noite, pessoal. que faz o doutorado dela em engenharia química. Então, a Marina e a Cristina ela têm experiências super legais e como vai funcionar hoje, eu vou fazer uma apresentação rápida, mas eu quero deixar a palavra para a Marina e para a Cristina rapidamente depois. A gente vai fazer uma discussão aí para falar de uns pontos principais e, claro, depois a gente vai ouvir as perguntas. Então, sejam bem-vindos e eu espero que hoje a gente consiga mostrar para vocês que esse projeto de vir estudar no Canadá não é tão complicado quanto ele parece às vezes, né? E também, como vocês viram, o foco da apresentação de hoje, da live de hoje, é a pesquisa. Então, só que eu já quero dizer, antes de começar, que quem está aqui para continuar para o mercado de trabalho, pesquisa também leva para o mercado de trabalho. Então, fica aqui com a gente e a gente vai falar mais disso com a Marina e com a Cristina depois. Então, Ana Paula, se a gente puder colocar a apresentação já, não sei se ela está aí, a gente. Isso, muito obrigado. Então, já me apresentei, eu trabalho no serviço do recrutamento estudantil aqui da Poli, faz 5 anos, já apresentei a Marina e a Cristina. A gente pode passar para o próximo slide já. Eu posso controlar, né? Deixa eu tentar aqui. Ana Paula, se você puder passar. Consegui aqui. Gente, então tá, um resuminho da apresentação de hoje. Vamos falar um pouco da cidade de Montreal, claro, onde a Politecnique está situada, aqui no Canadá. Vamos falar um pouco da nossa universidade, das áreas de pesquisa que a gente tem aqui. A gente vai ter a discussão com a Cristina e com a Marina. E depois vamos abrir para as perguntas e mostrar alguns contatos para vocês ficarem em contato com a gente aí depois da apresentação. Então vamos começar falando da cidade de Montreal. Onde que Montreal está, gente? Claro que ela está no Canadá, só que pouca gente, ou talvez muita gente, não sei se vocês já tiveram aqui ou não, ou aqui no Canadá. Montreal ela fica na província de Quebec. A província de Quebec é a província francófona do Canadá, com influências da colonização francesa. Então Montreal é uma metrópole bilíngue, é uma cidade oficialmente francófona. A gente vai falar sobre as questões de língua aí mais tarde, idioma um pouco mais tarde, mas é uma cidade de maioria francófona, mas onde se falam muitas outras línguas. Por exemplo, para você ter uma ideia, a primeira língua mais falada nas casas, depois do inglês e do francês, é o espanhol. Então, aqui a gente tem comunidades imigrantes de todas as partes do mundo, mas às vezes a gente fala isso e dá a impressão que são comunidades, são guetos, mas Montreal é uma cidade que mistura muito bem os imigrantes, onde a diversidade cultural é muito grande. Eu mesmo sou apaixonado pela cidade de Montreal, faz 5 anos e meio que eu estou aqui, faz 10 anos que eu estou no Canadá, mas 5 anos e meio em Montreal. Então, para mim, eu fico sempre feliz de falar de Montreal, porque não é nenhum esforço falar dessa cidade. Então, vocês estão vendo aí. Esqueci o meu ponto, mas vamos passar para o próximo slide. Eu acho que a gente vai ver. Vou mostrar um videozinho. Carla, se você puder colocar o vídeo sobre a cidade de Montreal, depois eu continuo falando aqui sobre a cidade.
gathered responses from students and prospective students about what they thought about the world's best student cities. They're really excited by London and New York and Paris and these big cities that have got a lot to offer. But when we look at the student review, those expectations are not necessarily being met. There's a general sense that those cities are a little bit more impersonal. So that's the main place where Montreal has gained a lot of ground. It's not super big. There's like that sense of community. Quelque chose de cool, de détendu, où il n'y a pas forcément de jugement. Un endroit agréable à vivre parce que les gens sont ouverts. Everybody here is very friendly and the environment is just very intimate. Let's examine in detail why those students have rated Montreal so highly. 5 key themes. First, it's a beautiful city. Architecturally, environmentally, the whole city is seen as very attractive. Second, it's affordable. Particularly rents have been mentioned, but also other aspects. Third, the quality of institutions. They are all very well ranked. Fourth, the scene, arts, culture, the nightlife, things that students want to do. And finally, the multiculturalism that stems from that makes Montreal seem like a very welcoming international city. Então, gente, acho que o vídeo resume muito bem essa coisa que Montreal tem de ser multicultural, com todos os eventos que tem aqui, os festivais, a cultura do brunch, por exemplo, que as pessoas adoram ir comer um brunch no domingo, muitos restaurantes. Então, e tem um detalhe também que é muito seguro, é uma cidade, claro que é uma metrópole, existem perigos e tudo, mas se a gente comparar com grandes metrópoles do mundo, e não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos, por exemplo, é uma cidade muito segura, com índices de violência baixíssimos. Então, vocês estão vendo aí na foto, é uma foto tirada no outono, com as cores aí mudando. Agora, claro, não tem folha mais em lugar nenhum, né? A gente está na época onde as árvores não tem mais nada. E, enfim, a gente vai falar um pouco disso com as meninas da experiência no inverno, mas, para mim, pessoalmente, essa experiência de viver a troca de estações aqui é uma coisa, foi o que mais me deixou no começo, né, que eu fiquei impressionado com isso, positivamente, claro, e a cada ano que eu vejo isso, ainda fico, é muito bonito, tanto inverno quanto outono, e enfim, tem as desvantagens, a gente vai tentar falar isso com as meninas já já, eu já volto com a Cristina e com a Marina depois. Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouco da Polytechnique Montréal. Então, o que é a Polytechnique? Quem somos nós? A Polytechnique Montréal é uma universidade de engenharia, é uma das maiores universidades de engenharia do Canadá. A gente já formou mais de 1/4 dos engenheiros aqui da província de Quebec. Ano que vem, a universidade vai completar 150 anos de existência, então é uma universidade que tem uma tradição muito forte aqui no Canadá para engenharia. Vocês estão vendo aí na apresentação uma foto do nosso campus. Todo esse campus inteiro é da Universidade de Montreal, e o que está dentro aí do círculo branco é a Polytechnique. A comunidade do campus é de 70 mil estudantes. A gente aí na Poly, só na Polytechnique, nós somos 10 mil estudantes só de engenharia. Então, essa família aí da Universidade de Montreal tem a Universidade de Montreal, a Polytechnique, que tem toda a parte de engenharia, e a HEC, que tem business, marketing, economia. Então, todo mundo aí, a gente é uma comunidade de 70 mil estudantes. Vocês podem ver o tamanho do campus, né, enorme, tem 3 estações de metrô que param ao longo do campus, onde vocês podem descer, dependendo de onde vocês vão chegar, e claro que dá para ver que tem muita área verde também em volta, né, o que traz muita qualidade de vida, que às vezes dá para ir, fazer uma caminhada, tudo, e fica num lugar bem legal de Montreal, muito acessível. Como eu disse, tem 3 estações de metrô, tem muitos ônibus que param, as linhas de ônibus param muito perto, então ela não está no centro da cidade, tipo downtown, mas ela fica numa região central, facilmente acessível por metrô, ônibus, e claro, ela fica num bairro que é muito estudantil. Para dar para vocês algumas outras estatísticas, o número de estudantes internacionais na Polytechnique é de mais ou menos 28%. Então, quando a gente fala de 28% de estudantes internacionais, a gente fala de muita diversidade cultural, de troca de experiências, de backgrounds diferentes que se encontram aqui na Poly. Então, a comunidade brasileira, nesse momento, a gente tem mais ou menos uns 60 estudantes agora, nesse momento, na Polytechnique, mas tem estudantes que vêm de todas as partes do mundo. O nosso orçamento de pesquisa é de 110 milhões de dólares canadenses. O que significa isso? Infraestrutura, dinheiro para os projetos,
Então, não falta meios para os estudantes fazerem as pesquisas deles. Eu acho que isso a gente vai poder falar também com a Cristina e com a Marina já já. E o que a gente tem muito orgulho também é que a universidade, nós somos, a Politécnica de Montreal, é a universidade com maior porcentagem de mulheres em engenharia do Canadá. A gente fala aí de 28%. Claro que a gente está trabalhando para aumentar esse número com vários projetos, tanto dos estudantes como da universidade, mas a gente se destaca aí se compararmos com as universidades do Canadá. Então, na pós-graduação, são 55% de estudantes internacionais. Como eu disse, a Politécnica é um meio muito bilíngue, dependendo aí de com quem vocês vão fazer a pesquisa, vai ser um pouco mais anglófono, um pouco mais francófono, mas vocês vão navegar aí nesse bilinguismo, e às vezes, se o professor de vocês for brasileiro ou vier da América Latina, talvez vocês vão falar até português e espanhol no laboratório de pesquisa de vocês. A gente tem não só os estudantes diplomados de várias partes do mundo, mas também os professores que trabalham aqui vêm de várias partes do mundo, o que é muito legal. E claro, quando vocês chegarem aqui na Poli, vocês vão ver que tem muitas atividades organizadas para receber vocês. Então, para que a integração seja feita de maneira fácil aqui. Bom, quais cursos a gente oferece na Poli? Então, eu vou tentar falar rapidamente nessas próximas partes agora, para chegar rápido na nossa discussão. Basicamente, os cursos, a gente tem o programa de engenharia, para quem quer se tornar engenheiro, a graduação, que é um programa de 5 anos, ele não está escrito aqui porque é muito raro que venham estudantes brasileiros fazer o programa de graduação. A gente tem, como vocês podem ver, os 4 programas de pós, o DSS, o mestrado, com pesquisa, o mestrado profissional e o doutorado. O DSS, gente, é um programa de especialização. Vocês vão fazer 10 aulas, 10 matérias, e depois acabou. Então, é um programa que eu não recomendo muito, porque quando você vem para cá, a experiência de fazer pesquisa ou um estágio, ela faz toda a diferença, e esse programa de DSS, que é uma especialização, ele não dá acesso aos programas de migração acelerada do governo do Quebec. Então, ele não é muito popular para os estudantes internacionais. Aí tem os 2 mestrados, um mestrado com pesquisa, onde os estudantes fazem 5 matérias e 1 ano e meio de pesquisa com o professor. Esse mestrado, sim, é muito popular com os estudantes internacionais, porque ele pode ser feito em inglês e também porque há muita ajuda financeira nesse mestrado, o que não é o caso do DSS e nem do outro mestrado, que é o mestrado profissional. O mestrado profissional, ele é composto de 11 matérias e de um estágio no final. E aí, agora já talvez vocês já estão com uma pergunta, tipo, no título ele tem mestrado profissional, no outro tem pesquisa, mas eu quero ir para o mercado de trabalho. Eu posso dizer para vocês com toda a segurança do mundo, o mercado, tanto o mestrado com pesquisa, quanto o mestrado profissional, eles levam os estudantes para o mercado de trabalho, nem precisem ter essa preocupação, porque vocês vão ver com o exemplo da Marina e da Cristina que até no doutorado as possibilidades, as portas se abrem muito facilmente para o mercado de trabalho. Então, não se preocupem com isso. E o doutorado, que é um programa onde os estudantes fazem 5 matérias e trabalham aí durante 4 anos num projeto de pesquisa um pouco mais complexo, claro, que o projeto do mestrado. Então, entrar mais a fundo aí na pesquisa. Esses são os programas que a gente oferece na pós-graduação aqui na Politécnica. Se a gente for ver mais em detalhe aqui as frentes de pesquisa, então, vocês estão vendo aí todas as frentes de pesquisa que a gente tem na Politécnica e também as especialidades de engenharia da nossa escola. Vocês vão ver que tem praticamente todas as engenharias aqui. Claro que tem algumas áreas que são mais presentes que outras. Por exemplo, vocês estão vendo aí as 8 grandes frentes de pesquisa. O que são essas frentes? São frentes multidisciplinares, nas quais os professores trabalham e que têm resultado concreto aí na sociedade. Quando eu falei que eu estou muito feliz porque a Marina e a Cristina estão aqui, que vocês vão ver que a pesquisa ela tem um lado de parceria com a indústria ou de impacto na sociedade muito forte. Então, essa é uma das coisas que a gente tem mais orgulho aqui na Poli também, de fazer a diferença com a pesquisa. Então, vocês vão ver que tem inteligência artificial, saúde humana, transporte, energia, materiais inovativos, agora não sei se estou falando a palavra certa, informação e tecnologia das comunicações. Então, por exemplo, se eu usar um exemplo de inteligência artificial, Montreal ela está virando pouco a pouco aí um polo na área da inteligência artificial, e na América do Norte esse polo de pesquisa, de inovação, ele só perde para a Califórnia, porque tanto a Poli quanto a Universidade de Montreal e outras empresas e universidades aqui na cidade são muito fortes nessa área. E vocês, eu não sei em que engenharia vocês estão aí, talvez depois coloquem aí no chat em que programa de engenharia vocês estão estudando,
todo mundo que vem de toda a engenharia acaba achando um lugar aí numa área de pesquisa. Então, depois deem uma olhadinha no nosso site para ver as áreas de pesquisa e onde vocês poderiam se encaixar. Às vezes a gente não vem exatamente para a área que a gente quer, mas acaba tendo surpresas muito legais, né, de trabalhar em projetos que são parecidos com a nossa área, mesmo se não estão exatamente na nossa área. E se a gente falar de engenharia, aí acabei de ver que o Lucas falou que está em engenharia química, o Expedito em civil, então vocês veem engenharia da computação, química, então para todo mundo, até agora todo mundo que eu li, o Gabriel está em química, estou vendo que a Marília está digitando, todas essas áreas estão aqui, e nessas áreas vocês vão ver que tem várias áreas, certo? Engenharia da produção industrial, que é uma área super legal aqui na Poli também. Em todas essas áreas, vocês podem trabalhar com quase todas essas frentes aí de pesquisa. Então, vamos passar para o próximo slide. Vamos falar das vantagens de fazer pesquisa, mas não vou falar muito, porque eu acho que quando eu preparei essa live aqui com a Cristina e com a Marina, eu saí super feliz. Eu mesmo quase quis enviar um pedido para o doutorado, porque realmente uma ideia, gente, que a gente tem que se desfazer aos poucos, que a pesquisa ela é uma coisa que a gente eu não sei se a gente fala isso em português, mas aqui no Quebec eles falam rato de laboratório, que é aquela pessoa que fica só ali, sem contato com ninguém, que não tem muito impacto, só lendo. Não é assim, sabe? A pesquisa ela tem um impacto direto na vida das pessoas e ela tem vantagens também. Então, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na tela, aprender o rigor e a metodologia. Isso é uma coisa que a gente aprende na pesquisa e leva para a vida. Você vai trabalhar aí com uma equipe de professores, né, que eu acho que, se eu não me engano, é a próxima vantagem que vai aparecer na tela de vocês, exato. E trabalhando com essa equipe de pesquisadores, vocês vão o quê? Construindo uma rede de contatos, aprendendo, como eu disse, uma nova maneira de fazer, de pesquisar, de trabalhar com a equipe do professor e vão também ganhando confiança em vocês, porque são projetos complexos que têm um impacto enorme na sociedade. Eu acho que quando a gente faz um projeto desses, o que a gente sente depois, esse sentimento de ter contribuído para alguma coisa é muito interessante. Depois, claro, se vocês quiserem seguir uma carreira mais acadêmica, mais científica, vocês podem também. E o doutorado ou mestrado com pesquisa são uma oportunidade para vocês publicarem em revistas científicas. E o que significa publicar em uma revista científica? Significa visibilidade no mundo científico. Aqui, os professores publicam muito aqui no Canadá, então vocês vão ter várias oportunidades de publicar. E isso, com certeza, vai ser positivo para o currículo de vocês. Colaboração com a indústria é um ponto muito forte da Polytechnique, que a gente também vai falar na discussão. Então, a gente tem parcerias com várias empresas, governos, municipalidades, sociedade, mesmo com áreas da sociedade civil. Então, as parcerias que a gente tem aqui na Poly são imensas. Então, vocês vão ver, e é por isso que eu falo que a pesquisa ela vai levar para o mercado de trabalho, porque normalmente você trabalha com uma empresa, naturalmente vocês podem ficar nessa empresa depois do programa, né? Vocês vão estar ali, conhecer a equipe, isso vai abrir portas para vocês. Agora também falando, como eu disse, projeto de pesquisa aplicada, o que quer dizer? Que os resultados são concretos, estão ali, sabe? O que vocês fazem vai ter um resultado direto na sociedade. Possibilidade de apoio financeiro, como eu disse, se vocês fazem mestrado com pesquisa ou doutorado, muitos professores oferecem financiamento para vocês fazerem um projeto aqui na Polytechnique. Então, a pesquisa ela abre portas também. E aqui no Canadá, aqui no Quebec, isso é muito, muito comum. O financiamento da pesquisa é muito dinâmico, muito presente. Então, normalmente, os estudantes que vêm conseguem ter um apoio financeiro. E, claro, a gente fala, como eu já disse, inserção no mercado de trabalho. Uma vez que vocês fazem pesquisa aqui, que vocês vão fazer a rede de contatos, né, o networking com o professor de vocês, ou com a professora, depois disso, naturalmente, vai ter aí uma passagem para o mercado de trabalho. Se vocês quiserem saber mais sobre a pesquisa na Polytechnique, as áreas, ver em detalhes o que os nossos professores fazem, tem essa página aí. Marina, não sei se você tem os links próximos de você. Se der para colocar no chat, a gente vai colocar esse link da página de pesquisa. Então, tudo sobre a pesquisa na Poly, vocês podem entrar lá e saber um pouco mais o que a gente faz, para desmistificar, às vezes, a ideia que a gente tem de pesquisa e ver como que é concretamente. Olha, gente, para falar agora um pouco de estágio de pesquisa, eu não sei se vocês que estão falando comigo agora, que estão escutando a gente, se vocês estão na universidade, mas se vocês estão na universidade nesse momento, vocês podem vir fazer um período de pesquisa aqui, um estágio de pesquisa, que foi o que a Cristina fez, e ela vai falar com a gente depois, que passar alguns meses aqui trabalhando com a equipe de um professor.
Se vocês quiserem fazer um estágio ou um programa de pesquisa, como doutorado e mestrado, vocês têm que procurar um professor antes. Então, eu vou falar para vocês agora, se esse for o interesse de vocês de vir para cá para fazer pesquisa, essa parte de procurar um professor é muito importante. Como ela funciona? No site de pesquisa no site das pesquisas da Polytechnique, tem uma lista de professores. Eu acho, Marina, que eu também mandei esse link para você, se você puder colocar para a gente, que é o repertório de professores da Polytechnique Montreal. Nessa lista, vocês vão achar todos os professores da Poly e o que eles fazem aqui, que área que eles trabalham, laboratório que eles trabalham, e isso vai mostrar para vocês, tipo, toda a diversidade que tem. Se vocês acharem uma professora ou um professor que trabalha na área de vocês, vocês vão escrever um e-mail para esse professor ou essa professora, apresentando a candidatura de vocês e perguntando se eles têm um lugar para receber vocês na equipe aqui. Gente, esse contato com os professores é muito importante. Nesse e-mail, o que eu sempre aconselho, na página que a Marina postou, de pesquisa na Poly, vocês vão ver que tem vários conselhos, né? E eu sempre digo, esse e-mail é o cartão de visita de vocês. É quando o professor vai ver quem são vocês, o que vocês fazem. Então, é super importante vocês darem um pouco de cuidado aí para esse e-mail, né? Tipo, de ser sucinto, claro, objetivo, não escrever nada muito longo, nada muito curto, mas se assegurar aí que vocês colocam os pontos fortes da candidatura de vocês, onde vocês estão estudando, que áreas vocês estudam, se vocês já publicaram, se já tiveram alguma experiência, e claro, importantíssimo, mostrar para o professor que vocês foram ver a página dele ou dela. Então, muitos estudantes aí, quando eles escrevem um e-mail, é uma coisa que não é personalizada. Vocês podem mandar para vários professores, mas é muito importante mostrar que vocês foram na página deles, falar, professor, eu vi que você trabalha com isso, é exatamente a minha área, é a área que eu quero trabalhar. Mostra que vocês deram em um certo tempo uma certa atenção para esse e-mail. Para quem está também na universidade agora, tem o programa Emerging Leaders in the Americas Program, o ELAP. As bolsas do ELAP, elas estão disponíveis aí para estudantes do Brasil e da América Latina que querem vir fazer pesquisa aqui. Então, vocês veem, tem bolsas de 4 meses que os estudantes recebem $8.200 para fazer um estágio e de 5 a 6 meses que os estudantes recebem $11.100 para fazer um estágio aqui. Então, eu acho, Marina, também que eu coloquei o link da Bolsa ELAP na nossa lista, se você puder colocar para a gente, vocês podem se informar sobre essa bolsa aí. Então, ela é muito concorrida, mas vocês, claro, podem tentar, se você estiver na universidade agora, mandar aí a candidatura de vocês. E vocês podem também, a Marina mandou aí o link dos estágios de pesquisa, fazendo um estágio na Poly, cliquem aí para saber mais sobre como é fazer um estágio aqui. Depois, se vocês tiverem perguntas sobre essa comunicação com os professores, só mandar para a gente. Bom, então vou passar para o período de discussão. Antes da gente passar para as perguntas, vocês viram que eu falei rapidamente da Poly. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, gente está aqui para isso. Enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, eu vou começar aqui a nossa discussão com a Cristina e com a Marina. Tem alguns temas que a gente vai falar. E eu queria começar sabendo, bom, vocês podem se apresentar rapidamente, e quando vocês se apresentarem, eu já vou deixar a primeira pergunta aqui na mesa, que é como que foi que vocês fizeram essa escolha de vir para o Canadá, de vir para Montreal, como foi esse processo aí de decisão de vocês saírem do Brasil e virem estudar aqui. Então, vamos começar por ordem alfabética. Cristina, se você quiser começar, conta para a gente como foi a sua escolha, a sua experiência, e apresenta aí rapidamente também. Maravilha. Então, meu nome é Cristina, eu sou do estado de São Paulo. Eu estou aqui em Montreal fazem 3 anos e meio, eu vim para fazer o meu doutorado em engenharia química. Eu trabalho na área farmacêutica, então trabalho, na verdade, com engenharia de bioprocessos. Eu trabalho com processos de cultura de células para a produção de vacinas virais. Então, intensificação, controle de processos, essa é a minha área de pesquisa, que está dentro da engenharia química, então está dentro da Poly, mas é mais especificamente na engenharia de bioprocesso. Como que eu vim para cá? Por que o Canadá? No meu caso, foi por causa de um estágio que eu fiz durante a minha graduação. Então, no último ano da minha graduação em engenharia de bioprocessos no Brasil, eu me inscrevi para um estágio, no meu caso foi um estágio do Mitacs, que também é uma ótima maneira de fazer um estágio aqui. Eles fazem programas de intercâmbio
de estágio em pesquisa ou indústria, que são muito, muito interessantes. Então, eu vim num desses programas, eu fiquei aqui 3 meses trabalhando na Poli, e no caso do Mitacs, você se inscreve para vários projetos, então você escolhe alguns projetos, você escolhe 5 projetos, e manda as suas informações, e aí você é aceito ou não para um desses projetos. Então, eu me inscrevi para esses projetos. Eu já queria trabalhar com cultura de células, com processo, bioprocesso, essa era a área que eu queria seguir, assim. Então, os meus projetos, eles tinham relação com isso. Eu não escolhi muito pela universidade ou pela cidade, foi bem pelo projeto em si, a minha escolha. E Montreal estava lá dentro. Sinceramente, eu não conhecia muito sobre Montreal. Eu sabia que falava francês, então eu estava até meio assim de me inscrever, mas no fim falei, bom, quero trabalhar com isso, então vou mandar minha candidatura. E fui aceita para esse projeto. Vim para cá, fiz o meu estágio durante o verão em Montreal, na Poli. Foi incrível, realmente incrível. Eu fiquei muito impressionada com a Poli. Foi assim, a estrutura da Poli, o acolhimento, a cidade em Montreal. Eu fiquei realmente muito, muito, muito impressionada. Adorei meu estágio, voltei para o Brasil, terminei minha graduação e quando eu fui pensar o que eu faço agora, a primeira coisa que eu pensei foi, deixa eu ver se eu já queria seguir para pesquisa, então deixa eu ver se no mesmo laboratório onde eu fiz o estágio, se eles teriam uma vaga. E aí mandei um e-mail para o meu supervisor de estágio, se ele estava interessado. No começo eu queria fazer um mestrado, aí conversando com ele, vi que tinha algumas vantagens de fazer o doutorado e que eu podia tentar o doutorado direto. E aí eu me inscrevi para o doutorado direto e vim para cá, deu tudo certo, voltei, enfim, acho que a gente vai discutir um pouco mais depois, mas foi mais ou menos assim. Exato, obrigado, Cristina. Marina, e você? Conta aí pra gente como é que foi. Então, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou engenheira eletricista formada pela Universidade de Brasília e, bom, logo que eu acabei a minha graduação, eu comecei a trabalhar numa grande empresa brasileira do setor elétrico. Fiquei lá 6 anos, logo uma semana antes de mudar para o Canadá. Fiz um mestrado na USP também. A minha área sempre de atuação foi na parte de operação e manutenção de linha de transmissão de energia. Por que o Canadá, né? Bom, eu estava com uma vida já, digamos, estava tudo indo muito bem no Brasil em termos profissionais, mas eu sempre tive um anseio de entrar um pouco mais na parte de pesquisa mesmo, e o Brasil, infelizmente, a gente sabe que existem alguns entraves para isso, para um pesquisador, e eu fiz um intercâmbio na graduação na Holanda, e desde aquele momento eu sentia que talvez o Brasil não fosse realmente o meu lugar, e o Canadá é um país que tem um programa de imigração muito estruturado. Então, logo, a minha ideia inicial foi de aplicar para um programa chamado Express Entry, que funciona para todas as províncias do Canadá, salvo a província do Quebec. Fui chamada pelo governo para vir, para ganhar residência permanente, para vir para cá. E por coincidências do destino, logo que saiu essa proposta aí do governo para esse convite, que eles chamam Invitation to Apply, para residência permanente, eu participei de uma palestra que o Renato deu lá na USP, na Politécnica, e exatamente como esses moldes, só que presencial, e foi lá que eu falei, bom, talvez, já que eu vou mudar de vida, eu não sabia ainda desse pequeno detalhe do Quebec, falei, bom, acho que essa é a hora de fazer um doutorado. E aí, fui no repertório aí de expertise da Politécnica, no departamento de engenharia elétrica, como eu já tinha a intenção de continuar na parte de energia, linha de transmissão, eu encontrei o projeto que era, assim, o casamento perfeito para mim, para o meu background, e aí eu resolvi aplicar, mandei um e-mail, como o Renato falou, exatamente como ele falou aqui, mandei um e-mail, fiz um resumo da minha trajetória, dos meus anseios, né, realmente gostaria de ir para o Canadá para ficar. Foi muito positivo, hoje eu trabalho nesse projeto, com a Hydro-Québec, que é a empresa, digamos, fazendo um paralelo, tipo a Eletrobras aí do Brasil, e assim,
foi muito bem. Acho que o meu primeiro grande desafio aqui, como é uma empresa estatal, aqui o Quebec, a língua oficial é a língua francesa, então meu orientador desde o dia zero, desde o meu primeiro contato com ele, falou, você fala francês? Porque eu abordei ele em inglês, né? Eu falei, olha, não, eu não falo nada de francês, e ele me falou, para trabalhar nesse projeto e para trabalhar no meu grupo, você precisa aprender. Aí eu falei, tudo bem, vou aprender. E aí foi, quando você chega aqui, tanto o governo quanto a própria universidade, eles têm vários incentivos para você aprender a língua nova, então não tenham medo se vocês não falam assim como eu não falava na época. Hoje eu já mal sei falar português e mal sei falar inglês, já o francês virou assim, já quase a língua que eu penso diariamente, quase a minha, realmente quase virou a língua materna já. Mas, de forma geral, é isso, acho que eu posso dizer, eu estou aqui já, eu cheguei aqui, um pequeno detalhe, cheguei aqui no meio da pandemia, né? Não no meio, no dia em que a pandemia foi declarada, 2 dias antes de fecharem as fronteiras. Então, a minha experiência aqui é uma experiência completamente de um mundo pós e durante pandemia, então, com todas as restrições que eu acho que todo mundo viveu aí também, mas eu posso falar para vocês que Montreal realmente é uma cidade muito, muito bacana. Então, vale a pena buscar esse sonho aí. Certo, obrigado, Marina. Vou aproveitar o gancho seu da língua, porque eu acho que tem muita gente que se pergunta, né, tipo, como que é essa experiência? A Cristina mesmo falou, nem sabia que ia ser para Montreal, mas acabou sendo lá meu projeto. Você foi um pouco a mesma coisa, queria ir mais para o Canadá, acabou caindo aqui na francofonia. E no meu caso também, quando eu vim, eu já sabia que eu já queria o Quebec mesmo, eu já era Quebec, assim, tipo, desde criancinha. Mas eu também não falava um francês maravilhoso quando eu cheguei aqui para estudar, também tive um percurso de estudante aqui, claro, antes de começar o trabalho. Eu queria perguntar para vocês, a Marina falou um pouquinho já, mas é, antes de falar também, falar para todo mundo, vocês podem ver que essa parte linguística, se vocês se perguntarem, eu posso estudar francês em inglês na Poli, eu posso viver em inglês na Poli? A resposta é que sim, vocês podem vir para cá fazer um programa de pesquisa em inglês, mas eu acho que o exemplo da Cristina e da Marina deixa claro que, primeiro, que vocês podem acreditar também que vocês podem falar francês em um curto período, começar a aprender, e que isso vai também facilitar a integração de vocês no Quebec, e claro, quando a gente fala mais que uma ou duas línguas, isso abre muitas portas. Então, já que a Marina tocou no assunto, eu vou voltar aí para esse assunto para vocês. Como que foi Marina, você diz, vou recomeçar com você, Marina, depois, Cristina, você pode continuar aí. Como que foi esse período de aprendizado? Tipo, como que foi para você chegar aqui com um nível de francês que não era muito elevado e que agora você gosta da língua, gosta da cidade? Então, vamos falar aí da francofonia de Montreal. Como foi para vocês duas esse processo de aprendizado e de contato com a língua e com a cultura francófona aqui do Quebec? Então tá, então deixa eu começar a ordem aqui, o turno. Bom, eu honestamente também nunca tive muitas pretensões assim de aprender francês, nunca foi algo que passou pela minha cabeça, mas no momento em que me foi dada essa missão de você precisa aprender para trabalhar, você precisa fazer isso, a gente passa aqui por um exame que se chama exame pré-doctoral no final do primeiro ano, não sei se o Renato vai entrar muito nisso, mas para resumir para vocês, eu precisei escrever toda a minha minha proposta de pesquisa, fazer a apresentação, defender pelo menos os meus objetivos e metodologia da minha tese já em francês. Então, eu realmente fiz uma imersão. Eu entrei de cabeça, mudei todos os meus aplicativos, passei para o francês, fazia em todos os trimestres eu fiz aula de francês na Universidade de Montreal, eles oferecem cursos para todos os níveis. Foi um pouco assim, no começo, como eu cheguei aí, pandemia, Politécnica toda fechada, aulas à distância, eu não sabia falar, ainda não tinha um nível bom assim de francês, então eu já caí fazendo aulas de nível alto assim, em francês, então foi um pouco daquele desespero inicial, mas que para nós que temos como uma base de uma língua latina já facilita bastante também o aprendizado. Então, bate aquele desespero assim no começo, mas vocês vão ver que a língua vai se instalando rapidamente assim no dia a dia. E se você realmente
tem o interesse, se você tem um laboratório, por exemplo, você vai ter contato com colegas e, inevitavelmente, as pessoas vão falar em francês. E participe disso. Não tenha medo de errar, de falar errado, de conjugar errado. É assim que a gente aprende. Então, acho que se eu puder dar um conselho para vocês, não tenham medo de se expor. Eu, inclusive, logo que no meu primeiro ano ainda, eu já fui dar uma aula de trabalhos práticos, que a gente chama aqui, eu fui ser chefe do laboratório de circuitos elétricos para um curso. Então, no começo eu fiquei assim, será que eu vou dar conta? Mas depois as coisas vão indo, o pessoal também, aqui, o que você não sabe falar em francês, você pode tranquilamente falar em inglês, que vão te entender. E dá certo, no fim. Marina, só para a gente saber, você está em qual ano mesmo do doutorado? Eu tô no terceiro. Bom, em março agora eu completo 3 anos de doutorado. Perfeito. Então vocês veem que a Marina já tem 3 anos aí, tudo que ela conta hoje é porque a coisa deu certo, né? Que ela gosta do francês, tá aí. E, Cristina, você está em que ano? E para você, como que foi essa experiência? Eu tô no terceiro ano e meio, então eu tô no meio do meu quarto ano, digamos assim. E para mim, então, uma coisa muito interessante que o Renato falou, Montreal é bem bilíngue, a Poli é bilíngue. Então, assim, se você quiser fazer tudo em inglês, você pode. Então, né, é claro que tem cursos, tem matérias na Poli que só são dadas em francês, mas você pode conversar com o professor e na prova você pode responder em inglês, por exemplo. Então, é tudo muito bilíngue em Montreal e na Poli. Mas a experiência é muito melhor e é muito diferente quando você entra no idioma, quando você divide o idioma com as pessoas que estão aqui. Tanto a convivência na Poli, quanto em Montreal, quanto no Quebec em geral. Então, sempre assim, desde que eu cheguei com eu não precisava para o meu projeto aprender francês, nunca foi uma demanda do meu supervisor, mas eu queria, porque eu queria ter essa experiência completa, eu queria, né, conhecer como é que é a vida em Montreal, no Quebec, e isso passa pelo francês. Então, desde que eu cheguei, até antes de vir, eu já comecei a estudar francês, por causa do estágio que eu fiz antes do meu doutorado. Então, eu já comecei a estudar francês, e é assim, é o que a Marina falou, não pode ter medo de errar e de se colocar no meio de gente que só fala francês e às vezes mudar para o inglês porque você não sabe a palavra. Ninguém vai te brigar com você ou te julgar porque você ainda está aprendendo. Nisso, Montreal é muito, muito receptivo. Eles valorizam muito as pessoas que querem aprender o francês, porque a língua é muito importante para as pessoas do Quebec. Então, eles acham muito legal quando imigrantes vêm para cá e mostram que querem aprender o francês. Então, assim, ninguém liga para pequenos errinhos assim. Eu acho que o esforço, mostrar o esforço, o interesse de aprender francês já faz uma diferença enorme, assim. Certo. Obrigado, Cristina, pela experiência aí compartilhada. E agora, falar além da língua, como foi para vocês a experiência de fazer pesquisa mesmo? Colocar a mão na massa na escola, como foi estar com uma equipe de professor? Cristina, você teve a experiência do estágio primeiro e depois a experiência do doutorado, então você pode trazer também essa diferença de o que é fazer uma pesquisa aí curta e um projeto mais longo. E como que foi fazer pesquisa na Poli? Como que foi a experiência de vocês na universidade? Então, em geral, falando da área de vocês, como foi o suporte do professor e tudo, e também no que se relaciona à universidade. Então, vou começar com você, Cristina. Maravilha. Então, desde que eu estava na graduação, eu já sabia que eu queria fazer pesquisa, assim, eu sempre me interessei, então, durante a graduação eu fiz várias iniciações científicas e tal, o meu estágio de conclusão de curso, eu decidi que eu ia fazer um estágio em pesquisa e, no fim, eu usei esse estágio que eu fiz aqui no Canadá como meu estágio de conclusão de curso. Então, eu já sabia que eu queria fazer pesquisa. Como eu falei antes, quando eu estava procurando para vir para o Canadá, eu queria fazer um mestrado, porque eu queria fazer o percurso bonitinho, começar com o mestrado, ver como é que é, porque o mestrado é uma pesquisa um pouco mais curta, né, um pouco menos de autonomia, então eu queria começar com o mestrado, mas aí, conversando com o meu supervisor e vendo as vantagens do doutorado direto, resolvi decidir entrar pelo doutorado direto. E como eu disse, eu gosto de pesquisa, então, para mim, ir para o doutorado direto foi perfeito,
porque eu pulei essa parte do mestrado, onde você pode ver se você gosta realmente da pesquisa, se você gosta daquilo, o mestrado é ótimo. Eu já sabia, então pulei e fui para o doutorado. E uma coisa muito específica do doutorado aqui no Canadá é que, pelo menos eu vejo, assim, no meu caso, eu sou muito autônoma. Então, o supervisor, ele está lá para dar o suporte, para explicar qual que é a expertise dele, enfim, falar dos equipamentos, mas você é muito autônomo para decidir o seu projeto, o que você vai fazer, como você vai fazer, você tem que meio que definir tudo, assim. No meu caso foi, eu recebi o tema, opções de tema, considerando a expertise do meu professor, e ele falou, bom, agora, né, o que você propõe? E aí eu peguei um tempo, li, comecei a pensar, enfim, aí propus um projeto, e o projeto que eu propus já mudou um pouco, então não é assim que você tem que propor o projeto que você vai fazer durante os 4 anos. O projeto ele vai mudando, porque você vai sentindo o que está acontecendo. Então, assim, muita autonomia, mas muito suporte. Então, isso é bem, bem legal. A Poli tem uma estrutura incrível para pesquisa. O Renato falou do orçamento de pesquisa da Poli. Isso reflete muito nos equipamentos que tem. Então, assim, tudo que você precisa, muito provavelmente a Poli já tem. Se não tiver no seu departamento, tem outro departamento que você pode usar. Então, assim, é muito, muito completo. Além da Poli ser muito completa, tem muitas colaborações entre universidades de Montreal. Então, se você precisar de alguma coisa que não tem na Poli por alguma razão, você pode fazer isso em outra universidade. As colaborações são muito fáceis de fazer. Acontece realmente muito fácil. Então, assim, a estrutura é tudo muito, muito bom para pesquisa. Então, realmente foi uma experiência incrível que eu estou tendo de fazer o doutorado aqui. E a Cristina está numa área aí, gente, que agora sempre foi importantíssima, crucial, sempre, e agora está muito popular, que é a área de fazer vacinas aí, né? Então, acho que, Cristina, você deve ver no seu cotidiano o interesse aumentar por isso e ver a diferença que você faz também trabalhando com isso, né? Sim, com certeza. Eu comecei a trabalhar com isso antes da pandemia, que o meu projeto ele começou um pouquinho antes da pandemia, e aí quando a pandemia aconteceu, aí que o projeto ficou ainda mais palpável, né, aplicável e realmente, e eu trabalho com produção em escala, né, em otimizar a produção em escala, que era o problema no começo da pandemia. Então tinha vacina, mas para produzir isso em escala é muito mais complicado. Então, assim, a Poli, ela está na frente, assim, da pesquisa, e você sente isso. E a Poli quer estar lá, então ela te dá todo o suporte para você continuar na frente da pesquisa. Certo, obrigado. E Marina, você tem a particularidade que no Brasil você já fazia, né? Colaboração indústria, pesquisa, e aqui no Canadá, como foi para você? Você mencionou agora há pouco que você trabalha com a Hydro-Québec, que é uma empresa importantíssima aqui, né? Empresa de energia, setor estratégico. Então, como você vê essa colaboração aí com a indústria? Como foi a sua experiência? Então, eu realmente, eu sou uma pessoa que amo pesquisa, com aquele cunho, com aquele fim de aplicação real. Sempre foi assim, eu sempre fui bem orientada, nesse sentido, né, de pesquisa com uma aplicação prática, resultado final rápido ali, que eu consigo ver e aplicar. E foi, acho que essa a grande motivação de eu ter, ido atrás desse projeto. Estou desenvolvendo um dispositivo para avaliar corrosão em cabo de linha de alta tensão, linha aérea, e isso daí traz um ganho, não só de você garantir a qualidade e a estabilidade da rede elétrica, mas aí você evita também de expor um operador, uma pessoa de ter que subir naquela linha, colocar, e às vezes ela nem enxergar o que realmente está acontecendo. Então a gente tem aí casos todo mundo aí de relatos de blackout, de condutor corroído. Então, isso foi uma coisa que era muito do meu dia a dia, no meu trabalho no Brasil, e que me deu aquela ânsia de, poxa, vai ser um grande desafio, eu nunca mexi com isso, eu nunca fiz um dispositivo, e eu me taquei para fazer. A minha experiência, ela é um pouquinho diferente da Cristina. Eu acredito que para uma pessoa que busca, sobretudo um doutorado, a pessoa precisa ser
autônoma e ela precisa se manter motivada, ela tem que ter automotivação para continuar, porque não é um trabalho fácil. Muitas vezes você vai e anda um pouco, e aí você vê que o seu approach ali não é o melhor, e aí você volta, faz parte. Pesquisa é assim. Mas, em termos de autonomia, eu sou uma pessoa extremamente autônoma, mas o meu projeto, ele, por ter um parceiro industrial, por ter aí um deadline, uma prova de conceito final do dispositivo, a gente segue a coisa bem mais, assim, faz um follow-up mais sistêmico, e acho que também vai muito da característica do orientador. Então, no meu caso, eu a cada 2 semanas tenho reunião de acompanhamento, com apresentação, sabatina. Os orientadores aqui, pelo menos na minha experiência aqui, eles são rigorosos, então você tem que fazer, você está ali para o estado da arte da coisa mesmo. Então, o rigor acadêmico, o rigor da escrita, é algo que você precisa, assim, incorporar em você. Eles não estão ali para corrigir gramática, não, eles estão ali para corrigir método e discutir mesmo. Então, precisa trabalhar bem isso, não é aquela história de que engenheiro não precisa saber escrever, não, tem que saber escrever muito bem, documentar bem resultado. Então, isso daí é um pouco da minha experiência, e uma coisa que eu tenho que reforçar, o que a Cristina falou, é a qualidade dos equipamentos e a infraestrutura que a gente tem para fazer a pesquisa. Eu tinha à minha disposição uma impressora 3D para testar, fazer meus protótipos, sabe? Tudo que eu precisava estava ali, e se precisasse comprar alguma coisa, a gente via, se tinha budget, dava um jeito. Então, assim, é uma coisa completamente diferente também do que eu já vi, até mesmo falando em empresas privadas do Brasil. Você aqui tem um acesso incrível à tecnologia. Obrigado, Marina. Gente, tem 2 pontos que eu quero falar das respostas de vocês. O primeiro, vocês veem que a Cristina e a Marina, elas falam da experiência dela com os professores, de ser mais autônomo, de ter um pouco mais de acompanhamento. Quando vocês forem mandar um e-mail para o professor, talvez não no primeiro e-mail, claro, vocês vão se apresentar, tem bastante coisa para falar no primeiro, mas depois disso, conversem com o futuro orientador ou orientadora de vocês, para saber qual é o estilo de gerenciamento, como que ele faz para gerenciar a equipe, qual que é o projeto, o que a gente faz no projeto, o que é esperado de vocês. É muito importante vocês conversarem para alinhar as expectativas aí com o que está esperando vocês aqui. No caso da Cristina e da Marina, são casos de sucesso, né? Que elas chegaram, cada professor tem um estilo diferente, mas eu acho que a característica de ser autônomo, e eu acho, Marina, que é importante você falar de se motivar também. O doutorado é um projeto longo, né? É um projeto de 4 anos, então pede um pouco de resiliência, de motivação e de sempre não perder de vista o objetivo final. Então, esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto, que a Marina mencionou, a impressora 3D, eu não sei, Marina, foi no laboratório Polifab que você usou a impressora? Na verdade, o meu laboratório de pesquisa, a gente tem uma nossa, a gente tem lá 2, que a gente Entendi. tem uma vazão grande ali. Mas Entendi. a Poli tem isso já para... Exato, é isso que eu queria falar, que não interessa a engenharia que vocês estão, a gente tem laboratórios que têm impressoras 3D e tem outras, como que eu posso dizer, outras máquinas, aparelhos e tudo, onde vocês vão poder testar coisas, imprimir coisas. Então, e essa parte da infraestrutura é muito legal, e também sem mencionar os outros serviços, né, que tem para os estudantes, por exemplo, auxílio psicológico, auxílio para o sucesso escolar, enfim, então tem muita coisa legal. Gente, são 7h50 aí no Brasil, então vou falar do último ponto aqui para a gente abrir para as perguntas, tem algumas perguntas já. Eu queria perguntar para vocês, para fechar aí a nossa discussão, antes de responder aos estudantes, como que vocês sentem a questão do mercado de trabalho, fazendo um doutorado, uma pós, como que vocês veem isso, as perspectivas aí para o futuro? Vocês sentem que vocês são overqualified para alguma coisa? Vocês veem que o mercado está aberto para pessoas com diploma de doutorado? Como é a percepção e a experiência de vocês em relação à inserção no mercado de trabalho? Então, vou começar com a Marina dessa vez. Então, eu acho que aqui a banda toca um pouco diferente do que acontece no Brasil, que muitas vezes a gente até é encorajado a omitir do nosso CV
que você tenha uma especialização, mestrado, doutorado, que seja, por você ser realmente overqualified para uma vaga. Aqui eu posso garantir assim para vocês que isso não acontece. Aqui o Canadá é um país que busca, eles realmente, a gente tem vantagens aqui até para o pagamento de tuition por fazer um doutorado. Então daí você já começa a ver como é um país que vê a pesquisa e a mão de obra qualificada de uma forma muito favorável ao progresso do país. Então, vocês não, eu acho que eu ainda não cheguei ao momento de começar uma busca assim forte no mercado de trabalho, mas eu acho que ainda mais quando você tem um contato muito grande com a indústria, um parceiro industrial no seu trabalho, é meio que quase automático que eles vendo o seu trabalho, no final já apareça uma oportunidade ali, você nem precisa ter que procurar tanto. Eu vi isso de colegas aqui, inclusive tem um exemplo de uma amiga brasileira que acabou de terminar o doutorado dela na parte de engenharia de software. Ela fez, no meio do doutorado, um estágio, já estava no finalzinho ali, eles ofereceram para ela um part-time job, e aí ela terminou, eles já entregaram a oferta final para ela trabalhar, ela está trabalhando lá, continua. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que não precisa ter medo de ficar desempregado aqui, muito pelo contrário. Eu acho que se vocês querem seguir a linha de pesquisa, o Canadá, se não for o país, é um dos países tops aí para vir. Essa experiência, Marina, que você falou, como agente de informação, né, no meu trabalho que eu faço há 5 anos, é um depoimento que eu escuto sempre, né, dos estudantes que, terminando aí o doutorado, ou um mestrado, ainda mais o mestrado que é curtinho, já começam as empresas vir, né, procurar, porque o Canadá passa nesse momento por um período onde a gente precisa muito de profissionais, e a engenharia está no centro dessa necessidade de novos profissionais. E você, Cristina, como que você vê isso aí na sua área? Como que é para você? É mais ou menos como a Marina falou, assim, eu também vejo que, não só na minha área, então, por causa da pandemia, o Canadá está investindo bastante agora na parte de produção, de vacina e farmacêutica, então está crescendo muito, mas não é só nessa área que eles estão investindo em muitas áreas relacionadas à engenharia, então, assim, eu acho que não tem nenhum problema para achar um trabalho saindo de um doutorado, que era um dos meus medos no Brasil, de fazer pesquisa e depois não conseguir arrumar um emprego ou ter que esconder do meu CV que eu fiz um doutorado. Aqui, assim, não existe esse problema. O Canadá é muito grande, então tem que guardar só na cabeça que não necessariamente você vai conseguir um trabalho em Montreal, né, na área de engenharia de Minas, não vai ser em Montreal, vai ser em outra província, enfim. O Canadá é grande e eles tomam à frente, assim, em muitas áreas diferentes. Então, com certeza, para qualquer área de engenharia, o Canadá vai ter emprego para pessoas muito qualificadas, e, na verdade, faltam pessoas qualificadas para trabalhar. Muitas vezes eles mandam mensagem no LinkedIn, você acabou de começar o doutorado, você já está recebendo mensagem no LinkedIn de empresa perguntando. Então, assim, dá para ver que falta, realmente. E, como o Renato falou, Montreal é um polo de pesquisa para muitas coisas, então agora está virando um polo não só de pesquisa, mas industrial, um polo para engenharia de software, AI. Montreal é um centro também para a parte farmacêutica, está virando um centro. Então, assim, com certeza não vai faltar emprego. Exato. Cristina, Marina, muito obrigado. Ainda não terminamos, já terminamos a nossa discussão, mas agora eu queria abrir para as perguntas. Eu vejo que a gente recebeu algumas aqui. Eu não sei, Ana Paula, você quer trazer as perguntas para a gente, ou eu mesmo vejo aqui? Acho que eu posso eu mesmo dar uma olhadinha aqui, né, no Renato, Q&A. se você me Isso, permite, eu vou só colocar mais alguns links que ainda não foram, mas que eu acho que podem ser bem úteis aí. Vou claro, colocar os Marina, links se para vocês. der, por favor. Gente, então deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vamos lá. Eu não sei se está na ordem na ordem correta, mas vou começar. Bom, o Gabriel perguntando: é fácil para a universidade reconhecer o diploma brasileiro para poder começar o mestrado na universidade? Gabriel, é o seguinte, aqui na universidade não tem esse conceito de reconhecimento de diploma. O que a gente vai fazer é avaliar se o seu diploma
ele responde aos critérios mínimos de admissão, que em geral para o Brasil são de ter aí uma formação em engenharia ou numa área equivalente, né, uma área científica equivalente, ou também de ter uma média de 7 em 10. Então, seu diploma, você não precisa fazer um reconhecimento para o diploma, você pode mandar o seu diploma, e aqui, claro, de traduzir ele para o inglês ou para o francês, isso é necessário, mas você não precisa fazer nada além de traduzi-lo. A gente vai olhar o diploma, vai olhar suas notas, isso é suficiente. Claro que tem outros documentos de admissão. Marina, você mencionou que você vai colocar os seus índices, eu não sei se eu coloquei a lista de documentos, eu acho que eu coloquei, então a gente pede, por exemplo, confirmou? Colocou sim. Beleza. A gente coloca, a gente pede o currículo, uma carta de recomendação, então tem os documentos a respeitar, mas, gente, essa parte, eu não sei no caso de vocês, Marina, Cristina, mas quando eu fui mandar os meus documentos para o mestrado, eu estava em pânico, meu Deus, super difícil. Só que quando você faz passo a passo, traduzir um documento aqui, pegou uma carta de um professor ali, mandou, acabou, gente. Não tem segredo. E no Brasil tem muita agência que faz essas coisas. Eu falo para vocês que assim, não é necessário. Se vocês quiserem que uma agência faça, sobretudo a parte do visto, tudo bem, mas o processo de admissão, ele é muito simples. Não tem segredo. Achar o professor, se for para pesquisa, preencher um formulário e depois enviar os documentos que a gente vai pedir, esperar a resposta. Então, não se desmotivem nessa etapa, por favor. Renato, só porque tem uma pergunta que vai no mesmo sentido, a Marília, que perguntou como que foi a experiência no processo seletivo para ser aceito na Poli. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Vou deixar vocês responderem. Como foi para vocês, Marina, Cristina? Pode começar, Cristina. Foi bem tranquilo, assim, é o que o Renato falou. Quando você olha o processo, todos os documentos que precisa, dá um pouco de medo, assim, você fala, meu Deus, preciso de muita coisa para traduzir tudo, enfim. Mas aí quando você senta e vai vendo realmente o que você tem que fazer, é relativamente simples, assim, você segue as etapas, pega todos os documentos que precisa, não tem nenhum documento muito difícil de conseguir, e aí você manda para a Poli e tá tudo certo. Uma coisa que ajuda, no meu caso, eu acho que no processo, quando eu fiz, você tem a opção de colocar já o nome de um professor. Então, se a Poli aceitar a sua candidatura, eles já enviam o seu dossiê direto para esse professor, que foi o que eu fiz. Então, eu falei com o meu supervisor de estágio, então eu já coloquei o nome dele no meu processo de seleção, então ele recebe o meu dossiê direto, senão o dossiê vai para todas as pessoas do departamento, e aí vai passando, enfim. Então, ter um nome de um professor e já saber mais ou menos com quem você quer trabalhar e talvez já ter contactado, de preferência, é ideal, assim. Exato. Faço das minhas palavras a da Cristina também. Fiz exatamente os mesmos passos que ela, contatei antes. Inclusive, até mandei algumas coisas que eu já tinha, sei lá, para mostrar, ó, tenho um artigo tal publicado, tenho X tempo de experiência, tenho aqui uma carta do diretor de sei lá eu quem que me deu. Então, eu também já, no meu primeiro contato, tentei já jogar alguma coisa assim, meu supervisor conhecer um pouco mais da minha trajetória também. Então, acho que vale muito a pena ter um contato inicial com ele, já colocar o nome dele lá no seu documento, ajuda muito. Sim, a Marília perguntou também se além dos professores precisa de ter uma interação entre os outros alunos da universidade. Marília, não precisa. Tipo, a gente às vezes faz esses eventos, como vocês podem falar hoje com a Marina, com a Cristina, mas não é uma coisa necessária para vocês virem fazer o doutorado. O professor é porque é ele que vai receber vocês, orientar vocês, financiar em alguns casos. Então, e como a Cristina falou, achar um professor não é uma coisa necessária, não é obrigatório, mas isso facilita muito as possibilidades de admissão. Então, eu aconselho os estudantes a não mandarem a candidatura sem um professor, mas se vocês não acharem, podem tentar mandar, porque algumas vezes, quando os professores recebem um financiamento inesperado, às vezes eles vão buscar aí no banco de candidaturas do departamento alguém, então pode funcionar também, mesmo que vocês não tenham procurado um professor. Mas claro que se vocês têm o tempo de contactar os professores e ter o nome na hora de mandar o formulário, isso facilita tanto para o professor como para vocês que vão saber aí um pouco mais do projeto que vocês vão fazer. Deixa eu ver na ordem aqui cronológica. Ana Paula, acho que eu peguei o comando aqui. Não tem problema. Eu só queria fazer mais uma pergunta ainda sobre esse tema da aplicação, porque a gente recebeu alguns e-mails também dos estudantes quando a gente falou da live, já com algumas dúvidas. E uma dúvida muito recorrente é
se existe essa história de candidato perfeito, um candidato perfeito para fazer, sabe, o doutorado, para fazer uma pós aí no Polytechnique. Se existe isso para vocês, o que vocês considerariam essencial numa pessoa que quer fazer um doutorado, fazer uma pesquisa aí no Polytechnique Montreal? Eu acho que eu vou começar a resposta, depois vou perguntar para as meninas. Eu não gosto da palavra perfeito, né? Porque isso, Eu claro que também não existe, não existe candidato perfeito para nada, né? Nem para nossa vida pessoal, nem nada. Mas existe sim um match perfeito entre um professor e um estudante. Então, o que eu diria, o que é um candidato perfeito, vamos corrigir, o que é um candidato ideal, um candidato preparado, é o candidato que sabe o que quer, que é sério, que tem um percurso acadêmico interessante para o professor, e o segredo da admissão na Polytechnique não é uma visão elitista de eu quero os melhores, é uma visão de quem está mais preparado para participar dessa equipe de pesquisa. Claro que tem que respeitar os critérios mínimos de admissão, porque é difícil, né, fazer um mestrado, doutorado, não é todo mundo também que consegue, então a gente tem que se basear aí em critérios de base, mas o candidato que consegue entrar na Polytechnique é aquele que tem um background adequado, e nem necessariamente na área do professor. Tipo, pode ser numa área, por exemplo, eu vi que tem um pessoal de civil aqui, os professores de engenharia civil que trabalham em transportes, eles recebem pessoas de várias, eu estou usando um exemplo, mas isso vale para quase todo mundo. Eles recebem estudantes de várias áreas. Então, por exemplo, alguém que estudou em urbanismo ou em estatística, porque, por exemplo, às vezes eles vão avaliar como que a gente vai analisar os dados do metrô de Montreal, sabe, das pessoas que entram, saem, tudo, como que a gente vai gerenciar a mobilidade urbana da cidade. Eles vão pesquisar pessoas que talvez não estejam em civil, que vieram de outras áreas. Então, o candidato perfeito é aquele que consegue entender o que o professor faz para mandar a candidatura para uma área que é complementar ou que está na área dele, que tem um percurso acadêmico legal e que sabe que é um grande projeto de vida, né, gente? As meninas podem confirmar essa coisa de... eu mesmo fiz um mestrado, não fiz engenharia, as minhas áreas de inteligência estão em outras áreas, eu fiz em comunicação internacional e intercultural, mas são projetos que são difíceis, a gente não pode esperar chegar aqui com tapete vermelho, que vai ter tudo bem, mas a gente tem que vir pronto para isso, porque é isso que é o negócio, né, de morar fora, de estudar fora, é aí que a gente cresce. Vocês acham, Cristina, Marina, o que vocês acham de candidato perfeito? Como foi para vocês? Porque vocês, eu acho que vocês foram um match 3 anos depois, vocês estão aqui, gente, só para eu não, o discurso das meninas vem delas, 100%. Claro que a gente orientou os temas, mas essa é uma experiência real delas. Eu não pedi para elas falarem nada e são experiências muito positivas. Vocês, eu acho que foi um match perfeito, né? Foi. Eu acho que é assim, quando você vem e você, com um mínimo de pesquisa que você fez antes, sabendo a área que seu professor trabalha e que você escolheu e vê bonitinho, né, todas as opções, escolheu, eu acho que é mais fácil de ser o candidato perfeito, então você se prepara melhor, enfim. Aí é mais fácil de entrar na vaga, assim. Eu conheço pessoas que vieram um pouco assim, porque queriam sair do Canadá só, então não sabiam direito nada do professor, não sabiam como iam fazer, não sabiam como ia para a bolsa de estudos, e chegaram aqui e passaram um pouco mais de perrengue. Então, assim, isso tem que ser visto quando está no Brasil. Aí, quando você chega aqui, é se adaptar ao novo país, enfim, as coisas do doutorado, essa parte tem que ser feita um pouco antes. Então, é isso. Acho que vale a pena dar um depoimento que eu falei, né? O começo com o meu orientador, a primeira coisa que ele falou, talvez eu não sei se eu seja o melhor orientador para você. Quando eu fui falar a primeira vez com ele, ele falou assim, eu acho que hoje eu estou mais na parte de supercondutores e mais por dispositivo, você ficou mais assim no setor elétrico, mas o objetivo do projeto é um dispositivo. E eu falei, não, mas olha, eu posso não ter a experiência necessária, mas pode ter certeza que o projeto me motivou, eu gostei e eu quero fazer com que dê certo. Então, se você me der o seu voto de confiança, aí foi isso, foi uma confiança mútua. Ele confiou em mim. Tá bom, então, além disso, você vai precisar aprender a falar francês rápido. Eu falei, tá bom, sem problema. Então, assim, match perfeito? Não tem. O projeto, acho que vale muito, acho que a moral da história é o candidato, ele precisa se
gostar de pesquisa, se comprometer com o processo de um doutorado, de abraçar mesmo, viver aquilo, porque é inevitável que você durma e acorde com a sua tese, que aquilo fique buzinando na sua cabeça. Então você tem que estar preparado para isso, obviamente, manter um equilíbrio aí. Saúde mental é muito importante, a gente vê isso hoje cada vez sendo mais ditos em vários meios, não só na pesquisa, como no mundo dos esportes também. Mas não existe casamento perfeito para nada, e você vai discordar do seu orientador, ele vai te dar chapuletada muitas vezes, ele vai falar que não, e você pode bater o pé e mostrar para ele, não, é isso, eu estou certa, você está errado, ou então ele vai te mostrar que você está errado e ele está certo, e assim, não é uma competição, a gente fala, um doutorado, um trabalho solitário, na verdade, ninguém faz um doutorado sozinho, assim, isso é fator chave para todo mundo entender também. Você tem sim a sua contribuição, você vai passar muito tempo pensando sozinho, mas você vai ter uma rede de apoio ali, de pessoas que não necessariamente também conhecem tanto daquela linha de pesquisa ou daquele projeto, mas que têm uma vivência muito grande, que conhecem do que é fazer pesquisa. E eu acho que isso daí não muda, é essa experiência que você ganha ao longo do tempo te deixa muito plural, assim, para você chegar e falar assim, bater no peito e falar, não, eu dou conta de seguir esse projeto, eu vou tentar, eu vou me dedicar para isso. Então, Então, não existe casamento perfeito para nada. tá vendo, Ana Paula? Você já teve 2 percursos aí que mostram que não precisa ser perfeito para dar certo. Essa é a mensagem, e eu acho que normalmente os estudantes têm confiança, sabem do percurso deles, têm vontade de aprender, de saber que vão passar alto, baixo, perrengue, tudo. Eu acho que isso aí são as condições mínimas. Eu estou vendo aqui no chat que tem tem algumas perguntas sobre o financiamento, inclusive, é o Expedito, que falou que já foi aceito aqui na Poli, deu tudo certo. Estou contente por você, Expedito. Foi engenharia civil, conta para mim como que você ouviu falar da Poli, com que professor, coloca aí no chat para gente. E a sua pergunta é se tem outras bolsas além da bolsa que é oferecida pelo professor, e também vem um pouco com a questão da Marília, que pergunta como é para se sustentar aqui em Montreal. Então, eu vou tentar responder as duas e passo para as meninas também, que elas têm experiência de financiamento de pesquisa. A resposta é pode sim ter outros financiamentos além do que o professor te dá. Normalmente, quando você vai chegar aqui na Polytechnique, eu acho que é importante falar de financiamento com o professor, eles têm mais ou menos um valor de base que eles dão para os estudantes, no caso do mestrado, pesquisa é de $19.500 por ano, no caso do doutorado é de $23.000 por ano, e o doutorado, todo mundo que vem para cá no doutorado vai pagar como estudante do Quebec, então são valores muito baixos, são de $4.600, se eu não me engano, $4.800 por ano. Eu não aconselho vir para o doutorado só porque é mais barato. Como vocês viram, a experiência da Marina, da Cristina, o doutorado é uma coisa séria, vocês têm que ter engajamento, tem que gostar de pesquisa, então é bom pensar antes, mas se vocês acham que vale a pena, podem tentar vir direto para o doutorado. Se não, para o mestrado, tem ajuda também. Então, essa é a resposta, Expedito, para você que tem possibilidades. Eu vou colocar aqui no chat, tem uma lista, é só em francês esse link, tá? Mas essa lista aqui, ela é o repertório de bolsas dos estudantes que já estão na Poli. Então, durante o ano, tem vários concursos de bolsas que abrem aí para os estudantes. Você pode ver, dá uma olhadinha aqui, filtrando, colocando então estudante internacional, no mestrado ou no doutorado, dependendo do seu caso, você vai ter uma ideia. E aí tem algumas bolsas de $1.500, $2.000. Então, você vai poder ver aí mais ou menos a oferta de bolsas aqui na Polytechnique. E a Marília perguntou como que é o financiamento dos estudos, morar em Montreal, financiar, dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Então, vou ser bem rápido na resposta, vou deixar as meninas falarem, mas legalmente o Canadá, ele permite os estudantes de trabalharem ao mesmo tempo dos estudos. Claro que, quando vocês fazem doutorado ou mestrado, a gente precisa ter essa ideia, né, do equilíbrio entre estudo e trabalho. Então, isso é muito importante, mas legalmente vocês podem trabalhar, tem empregos no campus, tem emprego fora do campus, tem concursos de bolsas, então eu acho que é importante prever um orçamento para o primeiro ano, pelo menos que seja robusto, né, que você sabe que você não vai passar perrengue sério, se eu posso dizer assim, talvez você vai se privar de algumas coisas, isso todo mundo passa aqui no primeiro ano, mas depois
tem várias portas que vão se abrindo, outros tipos de financiamento. Como foi para você, Cristina? Você trabalhou aí durante os estudos, depois a Marina também vai te falar um pouco. Sim, então tem várias opções assim para trabalhar. Eu trabalhei no campus e fora do campus, então é claro que no primeiro ano é um pouco mais complicado, porque você está na adaptação, tem bastante matéria para fazer, enfim, o tempo é um pouco mais corrido. O francês é uma barreira um pouco importante para trabalho fora do campus, assim, e até dentro do campus. Então, dependendo se você, uma das possibilidades é trabalhar como assistente em alguma matéria ou chefe de laboratório, enfim, correção de exercício para alguns professores, mas tem muitas matérias que são dadas em francês, então aí, né, então o francês é uma barreirazinha, assim, para esses trabalhos. E também para fora do campus, então, quando eu cheguei, acho que no meu segundo ano eu trabalhei como assistente na matéria do meu professor, que é dada em francês, então aí eu estava arranhando no francês um pouquinho já, então deu tudo certo, mas aí depois eu decidi que eu não queria trabalhar, porque eu passava muito tempo já na universidade, fazendo pesquisa no computador, e eu não queria ficar no computador. Então eu falei, eu vou procurar um trabalho fora do campus, com uma outra coisa. E aí comecei a trabalhar numa padaria, perto de casa, e adorei. Trabalho lá até hoje. Não preciso mais trabalhar. Na época eu precisava dessa renda extra, porque fazia uma diferença. Eu não trabalhava muito, era tipo 15 horas por semana, no final de semana. Então não era nada de muito, muito grande, eu precisava disso. Hoje eu não preciso mais, mas eu continuo lá porque eu gosto. Então, eu trabalho uma vez na semana. Foi ótimo, assim. Eu trabalho fazendo café, aprendi a fazer desenho no café, enfim. São outras coisas. A cabeça dá uma saída, assim, da universidade. E, para mim, foi ótimo. E como o Renato falou, você pode trabalhar legalmente enquanto você faz um doutorado, que a sua permissão de estudo permite. Então, é claro, tem que ter o balanço, porque o doutorado é pesado, o mestrado é pesado, então você tem que saber balancear as duas coisas. Mas dá sim. Mas é muito comum, né, Cristina? Tipo, esse percurso. A Marina também acho que trabalhou, né, Marina, no campo, se eu não me engano. Isso, também fui, inclusive, 2 anos consecutivos agora dando como chefe de laboratório. É uma carga pesada, você é praticamente um professor ali, né? Você está ensinando os alunos, tem esse peso. Eu me senti um pouco com isso, né? O peso de eu estou ensinando alguém a fazer alguma coisa, eu preciso fazer isso certo. Então, mas isso também te faz ganhar uma nova habilidade, que no meu caso eu nunca tinha ido, que seria um pouco de docência e esse trabalho mais lúdico, vamos dizer assim, pedagógico, que é interessante também, você ganha, vai para o seu CV, isso daí também é uma coisa muito positiva, e a Politécnica paga bem por isso. Na Politécnica, você não, muitas vezes no Brasil, eu nunca também tive muita experiência com isso no Brasil, mas eu não tenho certeza se, por exemplo, em universidades federais, se talvez você tenha algum auxílio, alguma coisa, mas não acredito que seja no nível que aqui que aqui eles realmente te remuneram como um professor, uma pessoa qualificada para fazer aquilo. Então, Exatamente, acho que é muito positivo. tem os salários estabelecidos, vocês trabalham, e aí tem a Marina que já trabalhou em laboratório, a Cristina contando também um pouco da experiência fora do campus. Quando vocês trabalham no campus, tem vários tipos de trabalho, tanto trabalho relacionado à pesquisa de vocês, como professor, de ensinar no laboratório, ou corrigir provas, ou vigiar a sala de provas, e tem também trabalhos como em outros departamentos. Por exemplo, o nosso departamento do recrutamento estudantil, a gente contrata estudantes sempre para participar de eventos, tem o departamento de serviço aos estudantes, que também sempre contrata. Então, a maioria dos estudantes, quando chega, já começa aí trabalhando aos poucos, os salários são estabelecidos, e isso ajuda muito. Claro, como eu disse, tem que ter em mente o equilíbrio, mas é super comum os estudantes fazerem isso. Espero que isso responda de financiamento. Ana Paula, eu estou perdendo alguma pergunta? Agora eu acho que eu me perdi um pouquinho. Não, eu acho que é bem por aí mesmo, e é bacana que essa pergunta que você trouxe já conversa com uma outra pergunta também que a Marília fez, né? Como está sendo para se sustentar financeiramente no Canadá? Então, Marília, eu acho que a resposta da Marina, da Cristina e até a sua, né, Renato, acabam já cobrindo muito essa questão. É possível, existem empregos, você tem a permissão para trabalhar, fica aí mais esse segredo do negócio, que é levar um pouquinho mais de dinheiro, talvez, para o primeiro ano, para não passar nenhuma necessidade muito grande, e também para manter o equilíbrio aí, não só no primeiro ano, mas nos próximos, quando encontrar um emprego,
tentar manter essa balança de uma forma positiva, né? Exato. Tô vendo aqui que tem a questão do Tiago, que está falando que, Tiago, você está no terceiro período de engenharia, eu imagino, segundo ano, né, no começo. Não sei como funciona a pesquisa. Eu deveria esperar mais alguns períodos para me candidatar, ou até mesmo terminar o curso para tentar um mestrado com pesquisa. Tiago, talvez, olha, você está agora no terceiro período. Eu acredito que com 2 anos de engenharia você já começa a estar apto para fazer um estágio de pesquisa aqui na Poli. Se você quer saber como funciona, porque a pergunta você disse, eu não sei como funciona, você pode começar a testar na universidade onde você está, senão você pode mandar sua candidatura, claro, não tem um mínimo aqui, né, para o professor aceitar, mas é claro que se você está mais avançado aí no seu percurso de engenharia, eu diria que o ideal é aí o terceiro ano. Só que no fim do segundo ano você já começa a mandar sua candidatura, chega aqui no terceiro, eu acho que é o período mais legal. Cristina, você estava em que ano quando você fez seu estágio, só para saber? Eu estava no último ano, No então último ano. estava no quarto, no final do quarto ano, digamos assim. Uhum. Então, Thiago, a Cristina veio no último ano, eu acho que assim, terceiro ou quarto ano são os anos ideais, porque você já tem uma bagagem maior também, porque você vai vir para fazer pesquisa, às vezes o projeto é mais difícil, mas eu definitivamente recomendo, se você puder fazer um estágio, tentar vir, porque o estágio, diferentemente dos programas, você não tem que pagar para fazer um estágio aqui, o contrário, alguns professores dão uma bolsa para você fazer um estágio aqui mesmo, que você não venha por um programa de bolsas como MyTax ou outros programas, mesmo que você venha sozinho, você por você mesmo, alguns professores dão uma ajuda financeira. E isso, em 4 meses, você vai trabalhar num projeto aí um pouco mais, se a gente pode, mais curto, né, menos complicado, e com isso você vai poder avaliar se você gosta ou não de pesquisa. Se não, para fazer o mestrado não é obrigatório ter feito estágio de pesquisa. Então você pode vir para o mestrado também, se você quiser. Eu acho que ajuda você mesmo no seu processo de reflexão, mas não é necessário. Eu acho, Cristina, Renato, como foi? Isso, pode falar. eu queria adicionar uma coisinha. No meu caso, foi assim, o meu estágio aqui foi muito importante para eu criar uma relação de confiança com o meu supervisor de estágio, e quando eu pedi para voltar para fazer o doutorado, pelo fato dele ter gostado do meu trabalho, foi muito mais fácil dele me aceitar. Então, se eu puder te aconselhar, eu diria para você tentar um pouco de pesquisa no Brasil, só para você ter uma experiência de laboratório já, para você não chegar aqui muito no começo, sem saber direito o que é pesquisa, porque aí você pode usar essa experiência aqui para mostrar o seu serviço, mostrar que você trabalha bem, e aí isso te abre portas para, se você quiser voltar depois para um mestrado, já tem um supervisor que sabe que você trabalha bem, e aí fica muito mais fácil. Se você chegar aqui e ainda tiver um pouco perdido, talvez isso passe uma impressão um pouquinho, né? Só dificulte um pouco depois, ou não abra tantas portas. Então, eu diria, espera um pouquinho, faz alguma coisa no Brasil e depois vem para cá, porque aí você já mostra serviço. E aí é ótimo. Uhum. Obrigado, Cristina. Tem a pergunta do Gabriel, que está falando de financiamento, mais uma vez, perguntando se o aluno é aceito na universidade para fazer o mestrado, qual é o valor do semestre do ano, se depende do curso e qual é a duração dos mestrados. Então, a duração do mestrado, vou começar pela última pergunta, que é mais fácil, é de 2 anos, mais ou menos. Então, no caso do mestrado profissional, você vai fazer 11 matérias e um estágio, no mestrado pesquisa, 5 matérias e um projeto, mas os dois duram mais ou menos 2 anos. Sobre como que funciona o valor, né? Depende qual mestrado você faz. Você faz mestrado pesquisa, é um valor fixo, você é considerado estudante a tempo completo, né? Tempo completo que fala, né? Full time, todo tempo. Tempo integral, né? Tempo integral, eu sabia que tinha outra palavra. Estudante a tempo integral. No caso, assim, peraí, deixa eu me corrigir. Quando você é estudante internacional no Canadá, você tem que estar a tempo integral. Isso é a mesma coisa para os outros. A diferença é que o mestrado, pesquisa, você não interessa quantas aulas você faz, se você vai fazer aula de francês, se você trabalha, você está sempre em tempo integral. No mestrado profissional, você precisa ter um mínimo de 9 créditos, ou seja, de 3 cursos, 3 matérias. Normalmente as matérias têm 3 créditos, para ficar sendo considerado tempo integral. Só no verão que não precisa. Então, outono, de setembro a dezembro, e inverno, de janeiro a maio, você precisa estar inscrito a tempo integral. E como que funciona o pagamento? O mestrado pesquisa, além de ter a possibilidade de apoio financeiro, ele é mais barato que o mestrado profissional. Ele custa aproximadamente $32 mil canadenses para os 2 anos, certo? Para o programa completo.
O mestrado profissional, ele é mais caro e ele não tem apoio financeiro. Ele custa mais ou menos 39 mil dólares canadenses para os 2 anos e você vai pagar de acordo com a quantidade de matérias que você faz. Então, o mestrado pesquisa, ele tem os valores fixos ali, mas no final da conta, no final aí do segundo ano, todo o programa vai dar mais ou menos 32 mil e o mestrado profissional vai dar mais ou menos 39 mil e você vai pagar por trimestre, segundo a quantidade de aulas que você fez. O que é importante falar, quando vocês chegam aqui na Poli, como eu mandei aqui no chat, tem várias bolsas e dentro dessas bolsas, para quem faz o mestrado pesquisa, a gente oferece 5 ou 6 bolsas por ano de isenção do preço de estudantes internacionais, ou seja, vocês vão pagar como um estudante quebecois. É difícil ter essa bolsa, são só 6, mas eu conheço estudantes brasileiros que conseguiram essa bolsa. Então, chegando aqui, vocês aplicam. Mas, como eu disse, para ter o visto, a permissão de estudos, vocês vão ter que provar capacidade financeira. Então, a bolsa do professor ajuda muito no começo e também o plano financeiro de vocês, o que vocês têm aí que vocês juntaram para vir para cá. Mas uma vez que vocês chegam, aí tem várias possibilidades de pedir outras bolsas e tudo. Então, eu espero que você tenha respondido a sua pergunta, Gabriel. Eu não sei se é a última pergunta. Ana Paula, se você confirmar que é a última, acho que a gente já pode terminar o webinário. Sim, é a última pergunta, sim. As demais perguntas, elas foram cobertas já. Certo. Então, obrigado, Ana Paula. Eu vou mandar, gente, aqui no chat o meu e-mail, tá? Que vocês podem, se vocês falarem com algum professor, só um minutinho. Podem escrever para mim diretamente. Se não, se você puder, Ana Paula, recolocar o PowerPoint, a apresentação, que nem não está no formato PowerPoint nesse momento, está em PDF, mas tem vários contatos também. Vocês podem falar com estudantes que estão atualmente na Poli, tá? Inclusive tem um estudante brasileiro, o Tarcísio, que está no mestrado profissional, pela nossa plataforma de chat, então polimtl.ca/chat. Depois tem a nossa newsletter também, se vocês quiserem aí manter o contato com a gente, saber de novos cursos ou bolsas ou alguma coisa, vão agora, como vocês participaram do webinário, vocês vão receber a nossa newsletter, então nem precisa ir lá se inscrever, vocês vão receber automaticamente. Claro que vocês podem se desinscrever o tempo todo. E no nosso site também, e tem o site para estudantes brasileiros, a Marina colocou aqui no chat, então polimtl.ca/Brasil ou /português, os dois funcionam, vocês vão ter um resuminho de tudo, condição de admissão, programa, e podem escrever para mim se vocês quiserem, mas como às vezes eu estou de férias ou eu não estou lá, também tem um e-mail da nossa equipe, que é esse aí que está aparecendo, então futur, @polimtl.ca. Podem escrever em português, eles vão mandar ou para mim ou para minha colega também que fala português, e a gente está aí para ajudar vocês. Muito obrigado, Marina, muito obrigado, Cristina, por compartilhar com a gente a experiência de vocês. Eu acho que foi muito, foi decisivo, né, para quem está aqui na sala. Espero, gente, vocês então, Tiago, Gabriel, Marília, todo mundo aí que está expedito, que está chegando, aí está só esperando a resposta, que vocês consigam vir. Acho que vou deixar umas palavras finais aí para as meninas, mas eu queria dar a minha palavra também, que é falar, quando eu vim para cá, gente, essa coisa de ter medo do desconhecido, de ser muito complicado, o que vai acontecer, será que eu vou conseguir? Às vezes isso overwhelma a gente, né, isso é muito forte. E quando eu mandei o meu pedido e que eu recebi a carta na minha mão, você vê que é uma coisa possível. Claro que com planejamento financeiro, com planejamento, vocês têm vários fatores que contam, mas se vocês acham que tem aí o background acadêmico, que vocês conseguem financiar o projeto, mandem o pedido, acreditem que vocês são capazes, e que vocês podem fazer isso sozinho, porque vale a pena. Então, eu vim, faz 10 anos que eu estou aqui, não me arrependo, e Marina, Cristina, se vocês quiserem falar aí uma palavra final também, vou deixar vocês falarem. Com certeza. Eu acho que em 2020, eu estava do outro lado, aí do lado de vocês, vendo esse webinário, que na época foi presencial e ele foi realmente decisivo na minha vida. Posso dizer que o Renato apareceu ali para mudar realmente o curso da minha história, e eu espero que de alguma forma possa ter ajudado vocês também e mostrar que sim, a gente acaba, quando vem de um país Latinoamérica, tem aquela coisa, né, de ter a síndrome de ser menor, de não ser capaz de chegar num país, um país de primeiro mundo, que é um ensino top. O brasileiro é diferenciado para os dois lados, né? Sabendo usar bem,
se você realmente tem o brasileiro é aquela coisa, né, de ser focado, de correr atrás, isso é um grande diferencial, eu vejo isso muito aqui. Então, não tenha medo do novo. Às vezes, como o Renato falou, a gente fica assim meio overwhelmed com as coisas, mas no fim tudo vai se encaixando, a gente vai pegando, vai entrando em fase ali com a vida nova e depois o resto é história. Depois dá tudo certo. É isso. Eu acho que eu adicionaria também, planejem bonitinho, assim, se vocês realmente quiserem vir estudar no Canadá, não deixe para lá o planejamento. Acho que faz muita diferença para você ter uma experiência boa chegando aqui. Se você tiver planejado direito, tiver conversado com o supervisor, tiver um financiamento já um pouco mais certo, não precisa ser... tem outras opções, você pode trabalhar, mas assim, não vem contando como eu vou resolver chegando lá, porque senão a experiência vai ser muito mais complicada. E aí, né, não vale a pena. Para você aproveitar da experiência 100%, planeja bonitinho, é possível, parece difícil, parece muito, mas muito, não é fácil, mas dá para fazer. Tem que sentar, tem que planejar, mas dá para fazer. Não é tão complicado quanto parece e vale muito a pena, assim. Realmente, eu ter vindo para o estágio aqui completamente mudou a minha vida e eu estou muito contente com o caminho que pegou. Então, eu diria, vá e façam, se vocês querem vir, vão atrás. Vale a pena. Obrigado, meninas. E antes de dar a palavra para a Ana Paula terminar a apresentação, eu queria agradecer também a equipe do The Student World, que eu sempre adoro trabalhar com vocês. Obrigado, Ana Paula, Carla e todo mundo. Mais uma vez, obrigado e espero ver vocês em breve. Vocês têm meu e-mail, se tiver alguma pergunta, todo mundo aí que participou do webinário, mandem para a gente. Como contactar os professores, qualquer parte do processo, a gente está aí para isso. Muito obrigado para todo mundo. Gente, muito obrigada, Renata, Cristina, Marina. Eu acho que, até para mim, eu fiquei com vontade, ok, de fazer uma... Venha, Ana Paula. Eu tô aqui me perguntando, meu Deus, será que ainda dá tempo? E muito obrigada, acho que foi muito bacana toda essa conversa e a chave, eu acho, de tudo que vocês falaram tá ali no planejamento e mais do que isso até em acreditar, né? Não deixar esse plano para depois, não achar que nem a Marina acabou de falar, ai, que não dá, ou então ter essa síndrome do putz, será que eu consigo? Não, é possível, sabe? Então, a gente ouviu aqui histórias de pessoas que conseguiram, que realmente se dedicaram àquilo, colocaram um objetivo e fizeram acontecer e estão aqui para falar que é possível para vocês também. Então, acho que foi uma injeção de ânimo para todo mundo que assistiu. Então, muito obrigada a todos vocês pela apresentação, foi muito bacana. Muito obrigada a quem estava ali do outro lado assistindo a gente também, Marília, Thiago, Expedito, Renato, Gabriel, enfim, todo mundo que está aqui. Essa apresentação ela vai ficar disponível também no YouTube do The Student World, então caso vocês queiram rever, caso fiquem com alguma dúvida, vai estar lá a partir de amanhã. E por favor, não esqueçam de anotar aqui todos esses contatos, o endereço de e-mail, o site, caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato diretamente com o pessoal por lá, tá bom? Muito obrigada mais uma vez a todo mundo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Vai, gente, obrigado.